Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nesse domingo que o futebol brasileiro vai retomando, vai voltando. Já tivemos jogos ontem, temos jogos hoje, né? As equipes que são as prováveis protagonistas desse ano já estão começando a mostrar suas caras. Tivemos ali uma vitória magra do Palmeiras, uma derrota do Cruzeiro para o poderosíssimo Pouso Alegre. Ah, Neto, mas era uma equipe reserva do Cruzeiro. Foi na estreia do Tite. Também teve a virada do Santos sobre o Novo Horizontino. Quase que o Novo Horizontino estava dando um susto ali no Santos. Gol do Gabigol, o Gabigol estreando aí e marcando o seu primeiro gol com a camisa do Santos. Então parece que vai ser um jogador agora muito mais efetivo. Então bastante coisa que a gente teve a respeito do jogo e também nos bastidores do futebol que a gente vai falar aqui para vocês. Sem enrolação, vamos lá. Roda essa vinheta aí e vamos para o que interessa. Meus amigos, é o seguinte, teve dois pontos aí principais dentro do jogo do Palmeiras. Dois jogadores em especial que foram os pontos principais que eu considero dessa vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa. A vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, na minha opinião, é uma vitória muito protocolar, porque mesmo o Palmeiras jogando com um time reserva, um time misto ali, a Portuguesa é uma equipe de Série C. Então, é uma equipe tecnicamente muito inferior. Acho que a vitória do Palmeiras ela foi até magra. A gente poderia ter conseguido um placar mais elástico. Sousa, Maurício, o próprio Luigi que fez o gol. Só que assim, o gol do Luigi, na verdade, é na conta do Larsson. O Larsson que de fato tem que receber os créditos pela jogada e por aquele gol maravilhoso que aconteceu. Porque esses caras aí, ó, Giai, Sousa, Luigi, Mauri, esses caras são tudo um bando de cansado, velho. Um futebolzinho pequeno, um futebolzinho burocrático. E aí tem gente que vai falar assim, ah, mas é início de temporada ainda. Não, desde o ano passado eles já são assim. Desde o ano passado eles já são assim. Maurício vem com o futebol, faz um jogo bom para cada 20 jogados. Sousa não define nada, não é um jogador ali que muda a projeção da equipe. Então, quando a gente fala sobre pontos positivos, basicamente eu quero trazer aqui para vocês o Larsson, que é um garoto que veio das categorias de base, atua ali no setor intermediário. É um provável reforço caseiro que nós vamos ter esse ano e parece que tem demonstrado muita segurança a respeito ali de toda a articulação. Um cara que, tipo, avança, um cara que tem uma boa marcação, um cara que joga igual gente grande. Não se intimida para jogadores ali mais velhos. Não fica tímido. É um garoto que chega, coloca a bola embaixo do braço, né? E assume a responsabilidade. E você teve também o Marlon Freitas. Marlon Freitas fez uma boa estreia. Obviamente que, vendo o nível técnico da Portuguesa, isso não significa muita coisa pra gente. Mas, de qualquer forma, foi um jogador muito eficiente no seu passe, trouxe aquele refino que a gente precisa. Também teve a questão da liderança. Várias e várias vezes ele chamou a atenção da disposição ali dos jogadores no campo, na questão ali da marcação, na questão dos ajustes táticos necessários. Então, acho que ele fez uma boa estreia. Obviamente que contra a Portuguesa, não tem como a gente colocar uma régua muito alta sobre isso, porque tem o seu nível técnico limitado. Mas, de qualquer forma, eu acho que tanto o Larsson quanto o Marlon Freitas, na minha opinião, foram os dois melhores jogadores da partida, tá? Você tem um lance lá que o jogador da Portuguesa claramente chega ali, ó, crava na chuteira em cima da perna do jogador do Palmeiras. O VAR chama, o jogador ele é expulso. E aí eu falei assim, pô, o Palmeiras vai fazer um placar mais elástico agora. Com um a mais, o Palmeiras vai se impor, mas só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque a gente tem um punhado de jogador ali que fica tocando a bola para trás, fica correndo com a bola para trás. Não desenvolve, irmão, não desenvolve. Baixíssima criatividade e produtividade do nosso setor ofensivo. Então, lamentavelmente,
A gente precisa de muito ajuste ainda. E esses jogadores aí reservas, mano, eles são reservas. Porque se você colocar esses caras para definir em algum momento o jogo, esqueçam. Esqueçam. Maurício, Sousa, Giai, Luigi, esses caras não vão definir jogo. Esses caras não vão definir jogo. Porém, acho que dá pra gente tirar lições importantes. Agora resta saber se o nosso técnico vai tirar as mesmas lições aí que a gente conseguiu ter a leitura ao longo do jogo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre bastidor agora? A gente tem aqui a informação lá do Fogão Net de que o Lyon tentou o empréstimo do Thiago Almada. Os caras tentaram a contratação do Thiago Almada por empréstimo. O Lyon recentemente anunciou o Endrick. E aí eles contrataram o Endrick, foi por empréstimo também, é verdade. E agora eles querem contratar o Thiago Almada por empréstimo, porém o Atlético de Madrid se recusou. Se recusou. E eu tava vendo também lá no Coluna do Fla que o Flamengo, embora fez uma consulta ali pelo Thiago Almada por essa situação, o Flamengo não enxerga o Thiago Almada ainda como um jogador de prioridade e não pretende entrar em leilão pelo jogador, porque ele entende que dentro daquele setor existem outros jogadores que já atendem às necessidades do Flamengo. Então o Flamengo vai observar de longe a situação e vai ver como ela vai se desenrolando. Eu tô para falar para vocês que o assunto Thiago Almada, você já viu que sumiu, né? Ele veio um dia, estourou e eu tenho uma teoria. Eu não vou colocar essa teoria minha aqui para jogo ainda, mas uma hora eu vou vir com ela. E aí vai ser para arrebentar, irmão. Aí vai ser para arrebentar. Aí eu vou vir para arrebentar, porque ninguém é idiota aqui. Então eu tô observando. Eu já vi que, assim, sumiu das redes sociais o assunto. Sumiu dos portais. Ninguém tá falando mais nada disso. Não tem ninguém idiota aqui. Eu só quero observar o desenrolar da situação. Vou observar. Não vou me precipitar, né? Porque aí você se precipita. Porque você é profeta de Apocalipse. Porque você é anti. Porque você é isso. Porque você é aquilo. Então vamos ver. Eu vou esperar, eu vou dar tempo ao tempo. Tá? Aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Já deve ter gente que já pegou nas entrelinhas aí o que eu tô querendo dizer. Juntou o que eu falei ontem com o que eu tô falando hoje. Já deve ter gente que já entendeu o movimento aí. O movimento dessa subida de notícia do Thiago Almada. Mas beleza, vamos lá. Vamos lá. Não vou falar nada por enquanto. Continuando falando aqui sobre os bastidores, teve coletiva do Abel ontem. E na coletiva do Abel, o Abel ele falou sobre a situação lá que aconteceu no jogo da Libertadores. Jogo da Libertadores, que aconteceu ano passado. Ele voltou nesse assunto, sinceramente, na minha visão, sem necessidade nenhuma, ter voltado nesse assunto. Eu acho que, é pra frente que se olha. E ainda ele voltou batendo na tecla ali, basicamente, de que a culpa do resultado foi do VAR. Por que aconteceu? Teve um lance ontem, no jogo contra a Portuguesa, que ele foi um lance que o VAR foi chamado. E de fato era um lance para expulsão. O jogador da Portuguesa que tinha recebido um amarelo, o VAR chamou e o juiz corrigiu o cartão. Expulsou. Beleza. E aí na coletiva o Abel falou o seguinte, uma equipe também é feita de experiência, malandragem, liderança e cobrança. Aprendemos no ano passado. Até o VAR aprendeu. Vocês não viram? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste quando vê um lance pior do que aconteceu. Compreende as leis do VAR. E em uma final de Libertadores, supostamente com o VAR top, com o árbitro top, aí está a prova. Claramente uma crítica que ele fez, né? Ou seja, né, o VAR do Paulistão foi capaz de corrigir a situação, agiu de forma correta. O VAR da Libertadores, que era para ser com profissionais de excelente qualidade, não cumpriu isso. Aí ele falou o seguinte, o treinador do Palmeiras muitas vezes é chato. Muitas vezes dizemos que o Palmeiras foi incompetente na final. Mas este asterisco
Ninguém vai tirar. E hoje é uma prova disso, sobre a conquista do título da Libertadores que o Flamengo teria conquistado com um asterisco. Vamos lá. Vamos lá. Galera, o lance do Pulgar em cima do Bruno Fux, ele foi um lance grave? Eu considero que sim. O Bruno Fux foi para lesionar o atleta. O jogo estava até parado já. Ah, Neto, mas teve o lance do Rafael Veiga, que aconteceu antes. Beleza. Eu falei sobre os dois lances aqui no ano passado. Falei sobre o lance do Fux e falei sobre o lance do Veiga. Na minha opinião, os dois lances deveriam ir para análise. Aí, de acordo ali com a análise, com os ângulos a ser analisado, aí a gente iria ter a conclusão que acabou não acontecendo, né? Então, sim, também concordo, deveria ter sido analisado sim. Muita gente esquece aquele lance lá, mas aquele lance lá também aconteceu. E a gente tem que ser justo. O futebol, pessoal, ele não pode ser feito de meias verdades. O futebol, ele não pode ser feito apenas do nosso ponto de vista, mas tem que também ver o ponto de vista rival. Se a gente quiser começar 2026 da forma certa, é dessa maneira. Ontem, a arbitragem contra a Portuguesa, eu acho que tomou uma decisão muito sensata e muito coerente. Veio, corrigiu, fez aquilo que o VAR, que a ferramenta, a tecnologia é feita para fazer. Na final da Libertadores teve diversos erros de arbitragem. Não foi só esses dois. Teve erros também na condução do jogo e nada aconteceu. Agora, assim, Abel, cara, quando você fala sobre, ó, ele falou aqui, ó. Ah, muitas vezes dizemos que o Palmeiras foi incompetente na final. Quem falou isso não foi só o torcedor, não, viu? Eu sei que esse é um recado que o Abel tá dando pro torcedor do Palmeiras, que tanto criticou a equipe. Mas a presidente do Palmeiras, a sua presidente, falou isso no documentário que fez pra Globo. Ela falou isso. Ela falou isso. Então, é na porta dela que você tem que bater e falar pra ela também. Porque ela falou que a equipe não deu um chute a gol. Ela falou, inclusive, na reunião do conselho: ah, como que eu vou cobrar arbitragem sendo que os meus jogadores não deram um chute a gol? Então, basicamente, isso aqui, pra mim, ela tá falando sobre a competência da equipe. Quando ela expõe dessa maneira. A questão é a seguinte, Abel. Esse jogo mental seu, ele não vai funcionar mais com a torcida do Palmeiras. Tanto que muitos torcedores nem tá dando moral para isso que você falou. Se você entrar lá na coletiva e olhar os comentários, muito pelo contrário, você vai ver mais cobrança pro Abel do que alguém abraçando isso daqui que ele falou. Porque na minha visão, o título do Flamengo já tá com a plaquinha ali, ó, colocada na madeira. E aí, meu amigo, não adianta chorar o leite derramado. A gente agora tem que criar o que você falou aqui, ó, a malandragem necessária para que esse ano, se a gente topar com Corinthians, com Flamengo, com Botafogo, com Cruzeiro, com quem quer que seja, a gente tenha essa malandragem também. E é isso que a gente precisa. Então esse jogo mental de ficar tentando, sabe, mandar recado indiretinha pro torcedor, ficar voltando em coisa lá atrás, falar de arbitragem, falar disso, não vai funcionar. Porque na hora do gol do Flamengo, ninguém subiu com o Danilo. O Danilo subiu sozinho. Se o Danilo não tivesse subido sozinho, o gol não teria acontecido, independente da expulsão ou não. O Flamengo só foi campeão ali. Não foi porque o Pulgar fez uma grosseria, fez uma deslealdade com o adversário, que o Palmeiras perdeu. Não foi só por isso, mas foi acima de tudo. Porque o Palmeiras não teve a competência necessária para fazer gols ou para impedir gols. E aí, meu amigo, você tem que segurar esse rojão. Você tem que segurar esse rojão. E você começar o ano falando disso aqui, acho que não é necessário puxar esse holofote agora. Né? A melhor resposta, ela é sempre no campo.
Pelo menos é isso que eu acredito. Tá bom? Pessoal, o vídeo já tá ficando muito longo, né? Mas é isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.